Sim TV, feita para você curtir. Estamos de volta, vamos à entrevista do dia. Nós vamos conversar agora com o professor João Emanuel Evangelista. Professor, obrigado pela presença aqui no Jornal Verdade. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, professor. Como é que o senhor está avaliando aí esses movimentos e qual é a principal diferença entre esse movimento de hoje e os anteriores? Eu acho que vocês trabalham com imagem, é bem visível. Basta ver as imagens de uma manifestação e de outra, você vê exatamente a composição de classe, composição socioeconômica das manifestações. As primeiras predominavam exatamente jovens de classe média e agora, na verdade, são trabalhadores, né? Então, são bem distintas as manifestações, as formas de organizações estão igualmente muito distintas. Enfim, mas são dois momentos importantes desses episódios recentes que mudaram, na verdade, o quadro político nacional, criando, na verdade, uma nova atmosfera e uma nova agenda política. Houve quem identificasse naquelas primeiras manifestações onde havia um certo grito contra o PT, né, um pedido de derrubada do atual governo, ou a identificação com o movimento que aconteceu antes de 1964, que era anticomunistas, né, que inclusive antecedeu o golpe militar. O senhor acha que há realmente essa... Olha, eu acho que há ingredientes que podem até ser comuns, mas eu acho que são muito distintos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que é importante dizer o seguinte, que o antipetismo hoje é a forma contemporânea do anticomunismo do passado, né? E esse anticomunismo, que agora é o antipetismo, ele é muito forte em alguns segmentos da classe média, né? Particularmente alguns segmentos de classe média, porque a classe média é muito heterogênea. Tanto ela produz jovens rebeldes e radicais que muitas vezes ingressam na luta política de esquerda, inclusive é ingressado na luta armada contra a ditadura militar, quanto produzem jovens muito conservadores, né? Então, o que a gente vê hoje com muita força, diante do consumismo que predomina na sociedade, é que alguns valores, como a questão da meritocracia via educação, que é um valor assim, fundamental para a classe média, é a única forma de ascensão social para a classe média e para a manutenção dela na condição de classe média, porque ela está permanentemente com medo de cair e se identificar com as classes populares. Quer dizer, e aí outro problema interessante que aguça essa questão do conservadorismo é que nos últimos 10 anos nós tivemos transformações sociais que vão marcar a história brasileira. Quer dizer, você reduziu desigualdades sociais, você permitiu que segmentos populares que nunca tinham acesso a determinado tipo de consumo passaram a ter. Por exemplo, eu acho maravilhoso que você conviva em aviões com pessoas pobres que vão andar pela primeira vez no avião. Só que para alguns segmentos da classe média, isso, na verdade, é uma tragédia. Inaceitável. Então, eu acho que é o autoritarismo e elitismo da classe média que faz com que alimente essa postura do antipetismo. Eu não acredito, por exemplo, que as manifestações tenham tido esse caráter. Na verdade, se você for analisar, elas tinham um sentido anti-establishment, ou seja, tudo que era poder foi contestado. Então, quer dizer, não havia uma definição contra, por exemplo, contra um determinado partido. Ninguém ganhou, quer dizer, quem estava no poder, ninguém ganhou com as manifestações, né? Então, era contra tudo. Contra tudo e contra todos, né? Inclusive formas de poder que não são poder político, estritamente político, como a Rede Globo, como os bancos. Verdade. Então, quer dizer, eu acho que é um momento que tem um potencial de transformação muito grande e colocou em evidência uma coisa que quem analisa a política há muito tempo identifica, né? Nós temos hoje um sistema político que, no único momento que tem a participação popular, no momento do voto. Depois disso, você passa 4 anos, né, para que o povo volte a ter alguma possibilidade de participação. Então, é fundamental que hoje, e essa crise da democracia representativa não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Quer dizer, você tem no mundo inteiro um esgotamento das instituições políticas que marcaram o século XX, que é o sindicato e o partido. São as duas formas de organização, por excelência, para exprimir manifestações e interesses legítimos da sociedade. Essas instituições, elas estão vivendo uma situação de crise. Por quê? Porque com as novas tecnologias de informação e comunicação, o que é que nós tivemos? Nós tivemos que a ideia de representação começa a ser desnecessária. Você não precisa mais de um intermediário, você fala diretamente, quer dizer,
Então, a internet e as redes sociais permitiram que você se comunique diretamente. Um avanço, né? Então, ou as instituições políticas, elas adotam formas de democracia direta, usando as novas tecnologias de comunicação e informação, ou elas estão fadadas a entrar numa crise de legitimidade profunda. Pois é, mas a sociedade foi às ruas, nas suas diferentes formas, começando com os estudantes, a questão da tarifa, a classe média, agora os sindicatos, os políticos, mas de uma forma geral, elas cobravam muito, principalmente os serviços públicos e também contra a questão da corrupção. O senhor acha que o fato dessas cobranças todas terem provocado, por exemplo, a questão de um plebiscito para a reforma política, está em sintonia com isso tudo ou foi meio que uma fuga de enfrentar a situação? Vamos por partes, né? Eu acho que, em primeiro lugar, uma primeira evidência fica muito clara, quer dizer, o que a população pediu nas ruas, pelo menos quem foi para a rua, porque a gente tem que considerar também a chamada maioria silenciosa que não foi para as ruas. Então a gente só tem um indicador da vontade política, que foi as pessoas que foram explicitamente para as ruas. Você tinha mais Estado. O que é quando você pede melhor educação, melhor saúde, melhor transporte público, você está pedindo mais Estado. Numa agenda completamente contrária àquilo, por exemplo, que a mídia conservadora hoje e que a elite política mais conservadora propõe, que é o quê? Redução de gastos públicos e enxugamento do Estado. Então, eu acho que essa sinalização é a primeira coisa interessante. Quer dizer, há uma dissintonia clara entre as reivindicações populares que foram para as ruas, que pedem mais Estado e um Estado melhor. Prestação de serviço de mais qualidade. Mais qualidade, e aquilo que a gente lê e vê nos jornais e nas televisões que dominam a mídia brasileira. Isso é a primeira coisa. A segunda questão, que eu acho que é importante, é a presidente Dilma, eu acho que ela inverteu a agenda. E tem um detalhe, né? Eu acho que outra coisa que se destaca é que em todos os países, esse não é um fenômeno nacional brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Então, de vez em quando você tem na história, né, contemporânea ciclos de movimentos que são muito parecidos. Em 68 aconteceu algo parecido, né, e se reproduziu de formas um pouco, né, com as formas de manifestação muito semelhantes em vários lugares do mundo. Agora aconteceu também. E o que é que você percebe nisso, né? A única chefe de governo que dialogou em alguma medida, não estou questionando se as proposições foram corretas ou não, foi a presidente Dilma. As demais ou ignoraram, tá certo? Ou tiveram atitudes repressivas. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que se destacar, né? A presidenta, no mínimo, tentou dialogar com as manifestações. Ela propõe uma série de questões, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, que são claramente uma resposta à questão das manifestações, como também na área de mobilidade urbana. Agora, outra coisa fundamental é que essas manifestações, elas colocaram a questão urbana na agenda política imediata. A maioria hoje da população brasileira vive em grandes cidades. Então, se você não resolver coisas básicas, que é o deslocamento da casa para o trabalho, e você ter um mínimo de conforto e dignidade nesse trânsito na cidade, e aí você não pode apostar na solução que até agora a sociedade brasileira tem apostado, que é na via do transporte individual, no automóvel particular. Você tem que ter um forte investimento em transportes públicos. É uma vergonha que no começo, final do século XIX, algumas metrópoles mundiais tivéssemos já metrô, e hoje as nossas principais cidades têm uma rede de metrô incipiente. É uma vergonha. Nós estamos muito atrasados nisso. É verdade. Ok, professor João Emanuel Evangelista, obrigado pela participação aqui no Jornal Verdade. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês para outra oportunidade. Obrigada, professor. Obrigado a você pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã a todos.